E aí, beleza? Bora lá então, a gente vai começar a nossa aula com referência ao dia 5 de abril, onde iremos falar a respeito de cartaz como gênero textual. Cartaz como gênero textual. É claro, é uma coisa muito tranquila que observamos todos os dias a projeção de cartazes. Está em todo lugar, a gente vê a todo momento. A gente vai ao posto de saúde, tem um cartaz. A gente vai à prefeitura, tem um cartaz. Vamos à escola, tem um cartaz. Falando em escola, tá? Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos. Ah, Toda vez que vamos a um lugar e temos ali um cartaz, é óbvio que esse cartaz tem a ideia de nos indicar e nos dar uma informação. Ou seja, o cartaz tem como ponto primordial dar uma ideia, uma informação, dar-nos informação a respeito de alguma coisa que acontece, que irá acontecer, ou a respeito de um cronograma bem mais específico. Então, vamos entender, né, o cartaz. Então, entendê-lo como gênero textual. Então, cartaz. O que é o cartaz? Né? O cartaz é um gênero textual? Vamos pensar um pouco. Se existem elementos dentro do cartaz que se comunicam conosco de maneira por meio de letras e também por meio de imagens, nós temos ali sim um texto. Então, podemos afirmar que o cartaz se comunica com o nosso campo visual, certo? Então, se ele se comunica com o nosso campo visual e é capaz de transmitir informações para nós, e somos capazes, por meio dessas informações, absorvê-las e entendê-las, então sim, o cartaz é um gênero textual. Existe um texto ali dialogando conosco. Então, o cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, como já havia dito anteriormente. A função do cartaz é informar, bem como pela função apelativa. Na função apelativa, a gente vê mais pelo ramo publicitário e também, por que não, a partir da ideia política. Então a gente vai ter esse contexto dentro do meio apelativo, tá? Do cartaz apelativo, ali no campo da política, ali no campo do comércio, principalmente nas propagandas, certo? Bom, aprendendo um pouquinho mais, vamos contextualizar aqui alguns tópicos e algumas descrições importantes com relação ao gênero cartaz. Então, aprendendo mais. Então, cartaz, ele possui dois tipos de linguagem logo de início. Então, nós temos a linguagem apelativa e temos a linguagem informativa. Então, o que é a linguagem apelativa? Então, é um recurso amplamente utilizado textos que têm como intenção convencer o destinatário da mensagem. Tá? Quando escrevemos um texto, nossas intenções ficam evidentes para que isso aconteça. Adequamos nossa linguagem para entender a um objetivo específico na comunicação. Então veja bem que a linguagem apelativa ela tem como princípio convencer o destinatário da mensagem. Não é à toa que é utilizado com amplo uso aí pelo meio publicitário. Linguagem informativa. A linguagem informativa tem o objetivo de informar, notificar, referenciar, dar um anúncio, indicar alguma coisa. Essa função é utilizada cotidianamente e que faz dela a função mais comum entre as 6 funções da linguagem. Então a gente pode ter aí um cartaz de vacinação, principalmente agora no contexto da Covid, aonde informa a faixa etária, onde vai estar informando o local, né? Informando, por exemplo, situações básicas com relação ao uso de máscaras, ao uso de álcool em gel, ao distanciamento entre os indivíduos e até mesmo o número de acompanhantes. Então, todos esses dados, se aparecem no cartaz, são contextualizados a partir por meio da linguagem informativa. Então, recapitulando, o cartaz é um gênero textual porque nos oferece informações e usa da linguagem para isso, sendo ela verbal ou não verbal. E os dois ramos da linguagem mais comuns dentro dos cartazes é a linguagem apelativa e a linguagem afirmativa, ou informativa, perdão. Bom, vamos ao trabalho, galera. Vocês necessitam agora pegar a apostila de vocês, ter essa apostila em mãos. Hora de focar na apostila. Então pegue sua apostila e vamos lá.
Veja bem, para a primeira semana, em especial hoje é dia 5, a gente tem, ou melhor, nós temos aí um cartaz que vai nos fazer uma informação. Veja que aqui nós vamos perceber o uso de um tipo de linguagem que nós acabamos de ver agora há pouco, que era a linguagem formativa e a linguagem apelativa. Qual delas predomina aqui dentro dessa situação? Então, neste Natal, passa a alegria da garotada com muito mimo e pouco dinheiro. Então, esse cartaz está aí na apostila de vocês, logo na primeira semana, no tópico que se refere à primeira semana. Logo abaixo tem a fonte de onde veio esse cartaz. Então, veja que nós temos o verbo aqui no imperativo e está nos dando uma ordem. Então veja que aqui a informação está sendo apelativa. Nós não estamos tendo uma opção de discutir com o cartaz ou não, se eu vou ou não. Ele me dá uma imperatividade de ação. Ele me projeta o verbo no modo imperativo, me dá uma ordem, eu preciso executá-lo. Né? Mentaliza-se assim. Então, neste Natal, faça a diferença da garotada com muito mimo e pouco dinheiro. Veja que aqui nós temos relações que podemos observar e que são de importância relevância. De importante relevância, perdão. Veja bem, primeiro que nós temos aqui os veículos. São veículos de adultos? São carros de adultos? Não, muito pelo contrário. Né? Eles são o quê? Miniaturas de veículos reais que nós utilizamos aí, que são utilizados aí por adultos no seu dia a dia. Mas veja bem que o público aqui não é o público primeiro aqui não são as crianças, né? O público aqui é o adulto. Por que o adulto? Porque quando falamos de dinheiro, estamos falando daquele que tem o poder aquisitivo, certo? Então, quem tem o poder aquisitivo? O adulto, aquele que possui um emprego, aquele que recebe um valor monetário com relação ao trabalho que este executa. Então, vamos observar que esse cartaz está direcionado de maneira bem interessante para o consumidor. E o consumidor é aquele que tem dinheiro. Então, por isso que o verbo faça, né, faça você, faça a alegria da garotada. Então, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem crianças ao redor que queira dar um presente, e aqui tem a jogatina bem interessante com a marca dos brinquedos que é mimo. Mimo nada mais é do que um presente, do que um agrado que você faz a alguém. Então, a própria marca dos brinquedos é mimo. Então, olha a jogada linguística que nós temos aqui nesse contexto. Faça a alegria da garotada com muito mimo. Então, a gente pode levar duas situações. Ele aqui matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? O jargãozinho aparecendo aí. Por quê? Porque ele já usou a própria marca dos brinquedos, que é mimo, e com a ideia de mimo, que é presente, né? Uma lembrança. Então, você vai poder fazer a garotada, a alegria da garotada com muito mimo, e que esse mimo seja um presente mimo, olha só, né? Que o mimo seja um presente mimo e pouco dinheiro. Então, aqui nós temos o oposto entre muito presente da marca Mimo com pouco dinheiro. Então ele está chamando aqui o olhar do consumidor. Então nós temos aqui o consumidor sendo convidado a comprar o presente da marca Mimo, porque são mais em conta e você vai ter muitos presentes com pouco dinheiro. Certo? Lembrando aqui que a linguagem ela é apelativa, ela não é informativa, certo? Então, ainda continuando de olho com a apostila, e eu vou pedir para que vocês se atentem a isso, né? Que a gente vá conversando e que a gente vá se entrosando com relação a essas informações. Vou aqui dar uma retornada, antecipei sem querer. Uh, nós vamos também poder aqui fazer algumas inferências. Eu acho importante trazer à tona isso, que é com relação ao tempo. Porque se estamos fazendo uma propaganda, nesse cartaz nós conseguimos identificar qual que é o tempo em que ele é construído e qual que é a sua finalidade.
Então veja, olhando para esse cartaz, olhando para as cores que geralmente aí possuem um brilho acetinado, né? O azul, vermelho, verde, lá no fundo a gente tem alguns elementos que nos lembram uma data específica do ano, que se costuma presentear as crianças ainda mais, não sendo o Dia das Crianças, né? Nós temos então essa inferência do cartaz por meio das cores, por meio dos elementos gráficos que pertencem a essa imagem, eu consigo identificar qual é a intenção, a data, o tempo a que ele é dedicado. Então a gente tem aqui o olhar que este presente que esse comércio aqui idealizado pelo cartaz é voltado para a data natalina. E nós temos aqui algumas informações que são bem interessantes e vamos trazer aqui à tona que talvez tenha passado despercebido pelo seu olhar, leitor. Vamos lá. Existem nesse cartaz apenas presentes de cunho para o público masculino? Voltado de olhar específico para o público masculino? Não. Por quê? Olha bem mais atrás. O que está oculto lá atrás? O que está um pouquinho desfocado? Nós temos um fogãozinho que é uma coisinha, né? Quem viveu nessa época e teve primas e irmãs ao redor vai poder observar aquele tipo de fogãozinho que vem com um botijãozinho e olha as panelinhas ali no fundo. Mas aqui cabe uma reflexãozinha. Vamos direto ao assunto, né? Nós temos os brinquedos que aqui parecem ser dedicados com o público masculino, que são os carros, e lá atrás, né, nós temos alguns brinquedos que parecia-se a ser produzidos para o público feminino, que é o fogãozinho, que é as panelinhas. E a gente se pergunta, por que que os carros estão com maior destaque e possuem um brilho acetinado? Vamos prestar atenção nisso. E por que que o brinquedo com a intenção de atingir o público mais feminino, as meninas, as garotas do cenário, não estão tão acetinados assim, não estão tão destacados assim e aparecem estar um pouco desfocado, igual seguindo aí a profundidade do degradê do desfoque com a árvore de Natal e alguns outros presentes que estão envelopados. Aí entra a seguinte situação. Como o que, professor? O que seria isso? A época da produção desse cartaz é muito relevante. Então a gente tem que entender que é óbvio que aqui o cartaz tenta atingir todos os públicos com relação ao cliente secundário, que são as crianças, porque o cliente primário, que é o consumidor, né, ele é motivado a comprar para agradar o próximo cliente, que são as crianças, né? Só que aqui nós temos um tempo na história em que faz uma separação bem interessante entre os brinquedos que são de cunho masculino e os brinquedos que são de cunho feminino, certo? E é muito importante que a gente possa ter essa ideia, que a gente possa ter essa visão também como crítica. Talvez o professor esteja fazendo uma leitura muito além do que o próprio cartaz venha a nos oferecer. No entanto, é relevante trazer todas essas possíveis leituras do cartaz. Vamos entender aqui também que a leitura de um cartaz está muito relacionado à subjetividade. E o que é a subjetividade, professor? É o meu olhar, é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou analisando de algo que está na minha frente, mediante as minhas próprias experiências, mediante as minhas próprias situações vividas e experimentadas, nós chamamos de informação de mundo. E essas informações de mundo podem sim ser trazidas nesse momento para a leitura daquilo que está adiante. Então eu faço aqui uma gramática que seria uma gramática além da gramática linguística, que seria a gramática das informações das minhas experiências. Então eu vou analisando uma vírgula. Então eu vi uma vírgula aí no meio do cartaz, que seria essa diferença, né, entre o destaque dos brinquedos masculinos, que idealizados ao público masculino, como também observei algumas diferenças com os brinquedos idealizados para o público feminino, né? A questão do destaque, a questão de terem colocado esses brinquedos um pouco mais para o fundo. Okay? Então, essa primeira aula fica para a gente.
como aula expositiva, e na próxima aula a gente vai para algumas questões que estão direcionadas aí na sequência da apostila. Obrigado e uma ótima aula para vocês.